Olá, meus queridos, estamos de volta na nossa sequência. Portanto, agora que nós já falamos rapidamente sobre os princípios gerais do direito do consumidor, nós vamos tratar agora, a partir do artigo 6º, dos direitos do consumidor, tudo bem? Veja, pessoal, nem preciso falar, isso aqui é decoreba, infelizmente, tudo bem? Então, olha lá, são direitos básicos do consumidor, inciso 1º, proteção à vida, saúde, segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos, ou seja, esse direito ele visa tutelar saúde, vida e segurança. Quando nós tratamos desse princípio, nós temos que entender que muitas vezes, pela sua própria natureza, o produto ou o serviço, eles geram algum risco pela sua própria potencialidade lesiva. Então, por exemplo, fogos de artifício. Veja, o produto ele carrega em si já ali uma potencialidade de lesão. Mas veja que essa potencialidade já é algo esperado pelo consumidor, pela própria natureza do produto. Então, veja que aqui, essa proteção à segurança, obviamente, ela vai trabalhar às margens da essencialidade que o produto trata. Tudo bem? Depois, outro direito básico, educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos dos serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações. Veja, né, interligado com o princípio da educação vinculado às relações de consumo. Então, nós temos aqui tanto o direito à educação formal, que é aquele tipo de educação fornecido nas escolas com relação à liberdade de escolha, relações de consumo. E temos também a educação informal, que é aquela fornecida pelos meios de comunicação, ou seja, os produtos e serviços que são levados para o mercado de consumo, com relação a eles, a própria mídia leva informações. Perfeito? Para além disso, direito de escolha, de tal forma que é, portanto, vedada a venda casada. Então, por exemplo, não sei se aconteceu isso na cidade de vocês, mas sempre teve. Você ia ao cinema, os caras faziam venda casada, né? Então, você não podia, por exemplo, comprar um refrigerante ou uma pipoca fora do estabelecimento do cinema. Então, os caras vendiam o ticket do cinema e ainda aquilo que você ia consumir no cinema. Você não podia chegar com algo adquirido fora do estabelecimento do cinema. Isso é venda casada. Então, veja, o consumidor ele tem direito de escolher qual é o bem que ele quer consumir durante o filme. Então, por isso que agora essas práticas elas são vedadas. Por quê? Justamente em razão dessa liberdade de escolha. E também aqui, obviamente, a questão da igualdade nas contratações. Então, tudo aquilo que é adquirido no mercado de consumo, tanto de produto quanto de serviço, deve haver um equilíbrio nessa contratação. Maravilha? Também são direitos do consumidor. Informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, e também e principalmente sobre os riscos que apresentam. Isso é a coroação do direito à informação. Então, veja, exemplo, descredenciamento de médicos ou hospitais. Então, você lá paga um plano de saúde, então, naturalmente, você é consumidor daquele plano de saúde, daquele serviço que é prestado para você. Veja, você, muitas vezes, adquire certo plano de saúde em razão de determinado médico que te atende, conveniado pelo plano. Ora, se esse médico deixa o plano de saúde,
O plano de saúde, ele deve informar para você, ou muitas vezes, se aquele hospital que até então atendia pelo seu plano de saúde deixa de atender, você também tem o direito de ser cientificado. Tudo bem? Então, veja que aqui nós trabalhamos com o direito à informação de maneira mais ampla. Maravilha? Também são direitos do consumidor. A proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos, ou seja, impositivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços, ou seja, o consumidor ele tem o direito de receber proteção com relação a qualquer tipo de prática abusiva, ok? Vejam todos os direitos do consumidor que nós estamos vendo aqui, ainda que rapidamente, todos eles estão relacionados aos princípios gerais do direito do consumidor. Então, é claro que aqui, o tempo todo, a gente consegue encaixar um dos princípios que nós estudamos ao longo desses incisos. Maravilha? Também é direito do consumidor, inciso 5º, a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosa. Ou seja, é assegurado ao consumidor o direito de ter estabelecido o equilíbrio econômico-financeiro daquela relação de consumo. Então, por exemplo, se você compra o produto em prestações e nessas prestações você tem uma correção monetária excessiva, você tem direito a uma revisão contratual, justamente porque você não pode ter uma prestação excessivamente onerosa. Então, por isso é assegurado ao consumidor o direito de modificação e revisão de cláusulas contratuais, justamente com a finalidade de manter ou adquirir ou criar esse equilíbrio econômico-financeiro. E veja, nós vimos já que no artigo 51 nós temos várias hipóteses em que as cláusulas contratuais são consideradas nulas. Dentre elas, também nós temos essa: sempre que o consumidor ele for colocado em uma posição de desvantagem exagerada, isso é cláusula abusiva e, portanto, ela é nula de pleno direito. Maravilha? Também, inciso 6º, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. Daqui a pouco, mais para frente, ao longo das aulas, nós vamos estudar sobre isso, direitos individuais, difusos e coletivos. Tudo bem? Mas, por hora, entenda que é dado ao consumidor o direito à efetiva prevenção e reparação de danos morais, patrimoniais, coletivos e difusos. Quando nós falamos de dano moral, significa dizer que houve a ofensa a um direito da personalidade. Então, esse dano moral, na verdade, ele não está relacionado à dor, ao sofrimento que, eventualmente, o consumidor ele tenha passado em razão do ato praticado pelo fornecedor. Então, por exemplo, antigamente nós tínhamos muito em ações em que se pedia danos morais, a narrativa de que para que eu tivesse o dano moral era necessário esse abalo. Então, por exemplo, a pessoa ela, fez uma compra, adquiriu um produto, ela pagou esse produto, no entanto, o fornecedor inseriu o nome dela no cadastro de proteção ao crédito. Então, veja, ela não deve à empresa, não deve ao fornecedor, mas o fornecedor sujou o nome dela. Então, o que ela fazia? Ela entrava com uma ação pedindo dano moral. E aí, nessas ações, o advogado dizia: olha, fulana está triste, fulana está depressiva, tem que ganhar o dano moral. Não, hoje mais não existe essa mentalidade, porque, na verdade,
O que essa pessoa teve foi uma ofensa à dignidade dela, porque ela não é devedora, ela não merecia estar no cadastro de proteção ao crédito. Então, nesse caso, houve uma ofensa à dignidade dela, que é um direito da personalidade. Então, provar dessa ofensa, já está ali o dever de indenizar a título de dano moral. Não é necessário provar abalo, dor, sofrimento, rancor. Não. Houve a ofensa em razão da prática abusiva do fornecedor, a honra, a moral, a personalidade, ao nome do consumidor. Então, veja que aí nós já temos patente a demonstração da necessidade de dano moral, a existência desse dano moral. Perfeito? O dano moral, inclusive, quando ele é reconhecido pelos tribunais, o dano moral, ele tem duas frentes, ele tem duas finalidades. A primeira, claro, uma finalidade reparatória, justamente para tentar ali, em termos financeiros, equilibrar aquele ato que atingiu o consumidor, mas também o dano moral, ele tem uma função de punição, justamente para punir o fornecedor e tentar evitar que ele volte a praticar essas condutas. Então, veja que a função do dano moral, ela é dupla, uma compensatória, para compensar aquilo que ele causou ao consumidor, e a outra reparatória, reparatória não, me perdoem, e a outra punitiva, justamente para fazer com que o fornecedor ele pare de praticar essas condutas. Tudo bem? Então, veja que, em regra, por exemplo, um simples inadimplemento contratual não gera dano moral. Agora, por exemplo, se eu tenho um inadimplemento em uma situação específica, por exemplo, eu tenho dano moral. Então, só para vocês entenderem, no meu primeiro exemplo que eu acabei de dar, houve um suposto inadimplemento. Então, na verdade, no nosso exemplo, a pessoa ela não devia. Então, a empresa equivocadamente ofendeu o nome desse consumidor. Então, aí é patente o dever de indenizar. Agora, muitas vezes o inadimplemento contratual real, ou seja, a pessoa realmente descumpriu. Nesse caso, muitas vezes não se gera o dano moral. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu comprei um sofá, perfeito. Os caras falaram, olha lá, daqui 5 dias o sofá vai estar lá na sua casa. Tudo bem. Deu o 6º dia, eles não entregaram. Houve um inadimplemento contratual? Houve. Por quê? Porque a empresa não entregou o produto que eu já paguei. Se, por exemplo, no 10º dia, a empresa ela entrega, veja, esse inadimplemento vai gerar dano moral? A rigor, não. A rigor, não. Os tribunais eles entendem que isso seria um mero aborrecimento. Agora, comprei o sofá, os caras demoraram 6 meses para me entregar. Veja, houve ali um excesso nesse inadimplemento, me causou dano, me gerou algum abalo ou, na verdade, violou ali algum direito da personalidade minha, meu, violou. Então, nesse caso, cabe. Mas veja que só quando for algo fora do comum. Outro exemplo que eu trouxe aqui atrás, né? Então, comprei vários engradados de bebida para o meu casamento. No dia do meu casamento, os caras não entregaram. Eles entregaram no outro dia. Veja, esse inadimplemento gerou dano moral? Gerou o dano moral. Então, veja que, a rigor, o descumprimento contratual pelo fornecedor, ele não gera de plano dano moral, porque muitas vezes tem se entendido que é mero aborrecimento. Tudo bem? Agora, se extrapola a normalidade esse inadimplemento, aí sim é cabível esse dano moral, porque a gente vai conseguir extrair uma ofensa ao direito da personalidade, ok? Agora, muitas vezes, como foi o meu primeiro exemplo da inclusão indevida do nome do consumidor no cadastro de proteção ao crédito, nesses casos, o que aconteceu? Quando a empresa ela incluiu quando não deveria, ela praticou um ato ilícito. Concordam? Ela praticou um ato ilícito.
Por que ilícito? Porque ela praticou um ato que não deveria, logo um ato ilícito. Esse ato ilícito, para fim de dano moral, faz com que o dano moral seja um dano moral presumido. O que é um dano moral presumido, gente? Na verdade, esse dano moral presumido, ele é chamado assim, dano moral in re ipsa. O que significa dizer isso? Significa dizer que a parte autora, ela não tem que provar a ofensa, o dano em si. Porque, na verdade, a simples conduta praticada pela empresa já se tem ali uma presunção de que houve dano moral. Então, por isso nós chamamos dano moral presumido. Você presume que houve o dano partindo da simples conduta do fornecedor. Então, veja, o simples fato do fornecedor colocar o meu nome no SPC quando eu não devia, isso é um dano moral in re ipsa. Significa dizer que já se presume que houve ofensa ao direito da personalidade da Laila, mesmo que não tenha sido levada nenhuma prova robusta, nenhuma prova fática desse dano moral. Nada no mundo dos fatos. Basta eu dizer assim, olha, eu não devia, o fornecedor sujou meu nome, ponto, quero dano moral. Maravilha, maravilha, vou ter o dano moral. Outro exemplo, eu tenho um cheque que é pós-datado, mas que, na verdade, nós conhecemos no dia a dia como sendo cheque pré-datado. Se você apresenta o meu cheque pré-datado antes da data, isso é um dano moral in re ipsa. Veja, muitas vezes você apresenta o cheque antes do tempo e desconta o cheque. Tinha grana lá na conta. Mas há uma presunção de que você abalou a minha personalidade. Isso é o que nós chamamos de dano moral in re ipsa. É aquele dano que já se presume, o autor não tem que demonstrar que teve o dano, basta que ocorra aquela situação. Então, veja, negativação equivocada, ok? Que são os exemplos que nós acabamos de conversar. Com relação a isso tudo que nós estamos falando, eu trouxe para vocês algumas súmulas do STJ. Veja, caracteriza dano moral in re ipsa apresentação de cheque pré-datado, que é o que nós acabamos de conversar. Súmula 385, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito. Não cabe indenização por dano moral quando pré-existente outra inscrição verdadeira. Então, se a pessoa já tem vários, em razão de vários inadimplementos, várias inclusões no SPC, é claro que se ela teve uma inclusão indevida, isso não vai gerar dano moral para ela, perfeito? E aqui temos, é lícita a acumulação das indenizações de dano estético e dano moral. Tudo bem? Dano estético geralmente é aquele tipo de dano que gera um reflexo na estética, na fisiologia, ok? Então, geralmente, trabalha-se com aspectos corpóreos do consumidor com relação ao fato. Então, por exemplo, comprei um explosivo, mas por um defeito na fabricação ele explodiu e arrancou meu braço. Veja, dano estético, um ato praticado. Além desse dano estético, porque arrancou o meu braço, eu tenho dano moral? Tenho dano moral porque também ofendeu a minha personalidade. Tudo bem? Então, veja aqui, é possível a acumulação dessas duas espécies de dano. E temos um outro dano, que é o dano moral, mas no universo da coletividade. Ou seja, quando um número indeterminado ou um número determinável de pessoas é atingido pelas práticas abusivas dos fornecedores. Nós temos requisitos. Primeiro, razoável significância do fato transgressor, então não é qualquer ofensa, tem que ser um fato grave. E repulsa social, cada caso concreto a gente tem que analisar. Então, exemplo, só para vocês entenderem o que é um dano moral coletivo. Comercialização de leite com vício de qualidade. Então, o leite ele está ali com um componente que o torna sem qualidade. Segundo exemplo, passe livre para idosos, transporte coletivo urbano. Então, veja, se em determinada localidade é negado passe livre para idosos, eu tenho um dano moral coletivo. Aquela coletividade de pessoas que possuem mais que 60 anos estão sendo atingidas. Veja que eu não sei quem são os idosos, cada pessoa, mas eu sei que existe uma coletividade. Então, nesse caso, a empresa transportadora de ônibus ela vai ser condenada a pagar um dano moral
coletivo. Maravilha? Então, essas são as variáveis do dano moral. Lembrando que estamos dentro do inciso 6º, estamos ainda tratando dos direitos básicos do consumidor. Maravilha? Depois, inciso 7º, o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica dos necessitados. Então, aqui nós temos direito de acesso à justiça e direito à inversão do ônus da prova. Sobre o direito à inversão do ônus da prova, a gente vai ver mais para frente do que se trata. Perfeito? Depois, na sequência, inciso 8º, a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova. De novo, né? Na verdade, a gente tem aqui um reprise da inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil quando a critério do juiz for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias e experienciais. Inciso 10º, adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. A gente vai ver que sim, o serviço público, o poder público, muitas vezes, ele é fornecedor de serviço ou produto, sim, tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E veja, a informação de que trata o inciso 3º lá em cima, que é aquele inciso vinculado ao direito à informação. Então, olha lá. A informação de que trata o inciso 3º, direito à informação, deve ser acessível à pessoa com deficiência, observado o disposto do regulamento, ou seja, se a pessoa ela é cega, deve estar em braille, tá? Se a pessoa ela é surda, em linguagem de sinais, ou algum tradutor que possa passar essa informação para o consumidor. Maravilha? Deu a nossa horinha aqui da segunda parte. Dá um pulinho lá na cozinha, pega um café, que daqui a pouquinho a gente já volta. Clic-clac.